E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e a todos os anciãos dos filhos de Israel e enviaram servidores ao cárcere para que de lá os trouxessem. Mas tendo lá ido os servidores, não os acharam na prisão e voltando lhe anunciaram, dizendo: achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança, e os guardas que estavam fora, diante das portas. Mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então, o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo estas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. E chegando anunciou-lhes dizendo: Eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo, e trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos nós, expressamente, que não ensinasseis nesse nome? Eis que enchestes Jerusalém de vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com sua destra, o elevou a príncipe salvador para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras. Nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Bom, irmãos, o nosso tema hoje está aí, olha. Ele está no versículo 28. Então, no versículo 28, os inimigos do Evangelho acusam Pedro, João e os outros apóstolos exatamente dessa frase aí. Veja o versículo 28, quando Pedro diz assim: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinastes neste nome? E aí eles fazem uma acusação. Eles dizem: vós encheste a cidade com a vossa doutrina. Versículo 28. Eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina. Então, por isso, o nosso tema hoje, enchendo a cidade com o Evangelho. Então, o versículo 28 traz esse ponto aí, né? O que está escrito é exatamente essa frase: enchestes Jerusalém com a vossa doutrina. E nos chama a atenção, primeiro, quem disse isso. Seria legal se um superintendente das missões, uma pessoa mais importante aí, como é, olha, parabéns, vocês estão enchendo a cidade, Jerusalém, com a doutrina de Jesus. Mas não foram, meus irmãos, esse pessoal do elogio, é o pessoal da crítica, é o pessoal da inveja, é o pessoal que está ali para que a coisa não ande, não dê certo. Então, quem disse isso são os inimigos do Evangelho. E qual o motivo? O motivo, irmãos, está bem escrito aqui, né? Por causa da inveja mesmo, no versículo
aqui no versículo 17, né? Lá no final, diz que eles se encheram de inveja. Então, por que que eles estão falando isso? Porque eles estão com dor de cotovelo, eles estão tristes porque o Evangelho está crescendo. Agora, essa verdade que os inimigos, sem querer, eles estão afirmando, é o cumprimento de Atos capítulo 1, versículo 8. Vamos voltar lá para a gente ler, né? Atos capítulo 1 e versículo 8. Antes de Jesus subir ao céu, no capítulo 1, versículo 8, ele disse: vocês vão receber o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. A primeira parte está sendo cumprida. O que está acontecendo aqui é que a igreja estava executando, e bem executado, né, a ordem de Jesus, lá no capítulo 1, versículo 8. Primeiro vocês vão pregar em Jerusalém, vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém. Aí chega, não, alguém liga para você e diz assim: ô pastor, tudo bem, né? Olha, eu tenho muito desejo de ser um missionário e tal. Aí você escuta tudo isso e fica imaginando, né? Faz uma pergunta: qual é a sua tarefa, o seu trabalho na igreja que você está? Não, por enquanto eu não estou fazendo nada, né? Por enquanto eu não estou, né? Estou vendo o que eu posso fazer melhor. Um missionário, uma pessoa que tem desejo de sair para fora, ele já está fazendo alguma coisa na igreja dele, ele já está trabalhando. Se a pessoa disser assim: olha, eu vou lá para Samaria pregar o Evangelho, como aconteceu com o Filipe, que desceu para Samaria, e ele então atravessa as fronteiras da cidade. Ele sai de Jerusalém, atravessa lá a fronteira e vai para Samaria, e prega o Evangelho. Muitas pessoas se convertem, mas isso só aconteceu depois desse versículo 28, quando é dito que eles encheram a cidade do Evangelho. Resumindo, como é que eu posso querer ganhar uma alma lá nos confins da terra, se na minha igreja, se no lugar onde Deus me colocou, eu não consigo ser útil a ponto de anunciar a palavra de Deus, que seja para os meus vizinhos que moram na mesma rua? Então, não combina, não dá certo. Primeiro nós temos que começar. Então, a todos que têm esse interesse, comece a trabalhar onde você está, como aconteceu com a igreja primitiva. Se perguntar onde nossa igreja está nessa primeira etapa, encher a cidade com o Evangelho. Há muita tarefa para ser feita. Nós temos muito trabalho pela frente. Já pensou ser acusado desse mal? Vamos voltar lá para Atos capítulo 5, né? Já pensou ser acusado desse mal? Que mal? Encher a cidade com a doutrina. Agora nós temos que fazer essa pergunta. Qual a pergunta? O que significa encher a cidade com a doutrina? Bem, irmãos, significa que nós conseguimos alcançar os bairros, significa que nós conseguimos alcançar os lares, aquelas famílias, as pessoas. Foi isso que aconteceu com a igreja lá de Jerusalém. Eles conseguiram entrar pelos bairros, eles conseguiram entrar dentro das casas. Eu lembro os irmãos que essa inveja aí no capítulo 5, se a gente volta um pouquinho aí para trás, versículo 14 do capítulo 5, diz que a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, cresciam cada vez mais. Então eles pregavam mesmo. Não tem outro jeito do Evangelho se expandir, não tem outro jeito do Evangelho crescer, senão os membros da igreja local, eles pregarem, eles saírem para fora,
cada um se tornar um missionário da palavra de Deus. Então significa alcançar o coração das pessoas com o Evangelho, como está aqui no capítulo 5, versículo 28. Encheste a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina. Agora, tem uma outra pergunta. Se a nossa cidade fosse cheia de nossa doutrina, como ela ficaria? Pode ser que uma igreja realmente ela encha a cidade com a doutrina dela. Mas aí a pergunta é: será que essa cidade ela ficaria com a cara de Jesus, parecida com Jesus? De repente alguém, uma pessoa que tem um bom gênio, não digo evangelístico, mas um bom gênio de marketing e uma esperteza, ele consegue, fazer uma reviravolta na cidade, sabe? O negócio fica... Me lembro que quando eu estava lá em Galha, chegou um pastor lá que, chegou a alugar até o templo lá como é que fala? A paróquia, sabe? O salão paroquial que eles costumavam dizer. É verdade, não cabia gente mais, era muita coisa para uma cidade pequena daquela lá, Mas parece aquele estufão, Do mesmo jeito que veio, foi, acabou sem nada, deixando uma dívida muito grande para a igreja. Os pobres irmãos tiveram que pagar. Então, veja só, se por um acaso a cidade de Marília se enchesse com a nossa doutrina, como ela ficaria? Duas coisas, Primeiro, trabalhar para que essa cidade fique cheia da doutrina. Agora, uma vez que isso aconteça, qual seria a cara da nossa cidade? Eu vou dizer, a cara da cidade de Jerusalém estava mudando. Muitas pessoas, muitas famílias, uns ajudando os outros, pregando a palavra de Deus, felizes, sofrendo perseguição, opressão. A cara da cidade de Jerusalém estava mudando. Aquela cara carrancuda, legalista, estava dando lugar a uma alegria contagiante. Isso estava acontecendo com a cidade de Jerusalém. Então, outra pergunta: é possível encher a cidade com a doutrina de Cristo? É possível? É possível. É possível porque Jerusalém é a prova disso. Como eu disse para vocês, Jerusalém era uma cidade carrancuda e legalista. É a capital do judaísmo. No tempo de Jesus, já era a capital do judaísmo por mais de 1000 anos. O templo estava lá por 1000 anos, caído, levantado novamente, mas ele estava lá. Jerusalém é o centro do judaísmo, centro do farisaísmo, centro dos saduceus, ou seja, ali parece que o evangelho não entraria, mas foi o contrário. Parece que aonde a pedra estava mais dura, aí o Espírito Santo chegou, bateu ali, e o evangelho entrou naqueles corações. Às vezes, irmãos, uma das desculpas que nós, pastores, damos para não fazer nada, e para dizer assim, está difícil aqui, sabe o que é? É que nós falamos o seguinte: esse lugar aqui é duro, hein? Essa cidade aqui, essa cidadezinha aqui é muito dura, aqui tem, sabe, quando chegar em Galha, você tem uma santa no começo, você tem uma santa no fim, você tem uma santa no lado direito, você tem uma santa no lado esquerdo. Aí os evangélicos falam, aqui é muito duro, porque está cercado, mais cercado que Jerusalém estava de fariseus, de saduceus. Chegaram até matar Jesus lá, esses religiosos. Que é lugar mais duro que esse, que os apóstolos eram presos, encarcerados, surrados, até mortos? Que é um lugar mais duro que esse? E a palavra de Deus diz no versículo 14, que crescia cada vez mais o número daqueles que criam, a ponto de num dia converter 3.000, no outro dia converter quase 2.000, e o evangelho só crescendo naquela cidade. Mas para que isso seja possível,
É possível encher a cidade com a doutrina de Cristo? É possível, mas para que isso seja possível, tem um preço a ser pago, a perseguição, a crença fiel de que Deus, Ele vai cumprir os seus propósitos. A igreja tem que ter isso no seu coração, e a ousadia ou coragem, essas três coisas. Então vamos começar a falar aqui dessa perseguição, tá? A igreja foi perseguida. Vamos voltar para o versículo 17. Levantando-se o sumo sacerdote e todos que com ele estavam, e eram da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Novamente os apóstolos foram presos. Já haviam sido presos antes, vocês lembram disso? Eles foram presos no capítulo 4, né? Agora eles são presos novamente, lançados aí no versículo 18, foram lançados na prisão pública. E por que eles foram presos? O que eles fizeram? Será que eles roubaram? Será que eles mataram? Não, de jeito nenhum. Estão sendo presos simplesmente por esse versículo aqui, o versículo 14, porque o evangelho está crescendo. Eles estão sendo presos por causa do versículo 15, que quando Pedro, João, os outros apóstolos passavam, o povo saía nas ruas para serem curados, para ouvirem a palavra de Deus. É por isso que eles estão sendo presos. Olha o versículo 16, até das cidades vizinhas concorria muita gente de Jerusalém, e os sacerdotes não conseguiam isso, eles não conseguiam atrair as pessoas, e por inveja, agora eles estão perseguindo, presos por serem cristãos, como o próprio Pedro fala em sua carta, que esse é o motivo que um crente deve padecer. A gente deve padecer por ser um cristão. Então, se o crente estiver aí numa passeata, gritando, pulando, fazendo algazarra, e for preso, ele não está sendo um cristão. Ele foi preso porque ele estava na baderna. Por qualquer outro motivo, então, não é por ser cristão. Ser cristão é porque está pregando a palavra, porque está vivendo a palavra. Eles estão presos porque eles estão falando para as pessoas: Deus te ama, Deus, Ele ama o mundo, Deus, Ele quer que os pecadores se arrependam, como nós vamos ver no final, aí no versículo 32. Deus, Ele quer que Israel seja salvo, quer que a cidade de Marília se converta. Por esse motivo é que eles estão sendo presos. Agora, a motivação dessa perseguição, no final do versículo 17, diz que eles encheram-se de inveja. Olha que contraste. Enquanto a cidade se enchia, é o que nós temos no versículo 14, enquanto a cidade se enchia do Evangelho, enquanto a igreja estava cheia do Espírito Santo, os inimigos estavam cheios do quê? De inveja, cheia de ódio. Então está todo mundo cheio aí. Um está cheio do Espírito Santo, o outro está cheio de inveja. E nessa equação, cheio do Espírito Santo, cheio de inveja, a palavra de Deus ensina que a cidade ficava cheia do Evangelho, porque a força do Espírito Santo era maior. Inveja do quê? Do impacto que a fé cristã causava. É por isso, o que pode realmente trazer uma inveja do mundo é que a igreja consegue transformar o lugar onde ela está. Consegue transformar uma vida. Isso causa inveja para o mundo. Enquanto o mundo tem que pegar e lutar com aqueles uns que dão trabalho e tudo mais, esse sujeito um dia vem na igreja, ouve o Evangelho toca o coração dele, ele entrega a vida para Jesus e tem uma vida transformada. Quanto tempo ele ficou internado? Não ficou não, ele só ouviu uma vez a palavra de Deus. Isso causa inveja. Por quê? Porque a igreja está atuando como transformadora deste mundo através do poder do Espírito Santo, pregando o Evangelho de Cristo.
Aí vê que uma cidade vai mudando, como é que vai mudar? Mudar, meus irmãos, com o ensino de Cristo. Por isso que é muito difícil acontecer o que está acontecendo em Jerusalém, justamente porque as igrejas, meus irmãos, elas não vão querer viver como a igreja de Jerusalém. Então a transformação é difícil. Jesus disse, olha, quando o Filho do Homem voltar, será que vai encontrar fé na terra? Muito difícil. Vamos continuar. A perseguição é uma realidade, mas é uma realidade numa igreja que prega a verdade. Perseguição vai acontecer, mas vai acontecer para uma igreja que prega a verdade. Não é porque essa igreja está sendo perseguida, né, que às vezes está pregando a verdade. Nos Estados Unidos, uma igreja que na verdade era uma grande seita, eles até se separaram, tudo, né? Mas eles queriam viver de uma forma muito errada, com um evangelho completamente errado, com uma Bíblia completamente errada, transgredindo todas as leis lá da sociedade, leis familiares e tudo mais. Aí nós fomos perseguidos. Não é que vocês foram perseguidos, é que fazer isso aqui nessa cidade é da cadeia, tá vendo? Isso aqui não dá certo, não tá? Então, a igreja, ela tem que ser perseguida pela verdade. Então, é uma realidade numa igreja que prega a verdade, né? Então, a perseguição, primeiro, é uma realidade bíblica. Vamos ver duas palavras aqui. Uma dita por Jesus e a outra citada pelo apóstolo Paulo. Bom, Jesus disse isso poucos momentos antes de ser preso. Ele disse assim: se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Isso aqui foi momentos antes dele ser preso, tá? Então ele disse: se a mim me perseguiram, também perseguirão a vós. Ele está dizendo, vocês vão ser perseguidos. Se me perseguiram, vocês vão ser perseguidos. Depois, por Paulo, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguição. Então aqui, diante do versículo do apóstolo Paulo e do versículo ensinado por Jesus, a gente faz duas perguntas. A primeira pergunta está aí, né? Na tela também está. Por exemplo, alguém aqui, né, deseja viver piedosamente em Cristo Jesus? Aí a gente levanta a mão. Eu. É claro, a pergunta está aí. Alguém aqui deseja viver piedosamente em Cristo Jesus? Olha, pastor, eu não sei se eu estou conseguindo, não sei se eu vou conseguir, mas eu quero viver piedosamente em Cristo Jesus. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta muda um pouquinho, né? Qual é a segunda pergunta? Alguém aqui deseja viver piedosamente em Cristo sem ser perseguido? Eu levanto a mão de novo. Claro, eu quero viver piedosamente em Cristo sem perseguição. Eu quero viver minha vida cristã em paz. Quero estar lá na minha casa, fazendo a minha comidinha, lavando o meu carro, lavando a minha calçada, dizendo que eu sou um cristão, com a Bíblia na mão, saio, vou para a igreja, canto um hino, sento, ouço a palavra, faço a oração, pego o meu carro, vou embora, pronto, sou um cristão, comprei até uma roupa de cristão. Mas, diante dessas duas perguntas, a palavra é impossível ser um cristão piedosamente em Cristo, você viver piedosamente em Cristo sem ser perseguido. Vamos ver o que Paulo diz novamente. Olha lá, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo sofrerão perseguição. Como é que o versículo começa? Com a palavra todos. Todos
são todos. Não tem jeito. Então isso nos coloca, meus irmãos, claro, num dilema de oração, de vigília, a pessoa dizer: Senhor, eu peço a Ti que me dê força, para quando chegar um momento de perseguição, não quer dizer que a pessoa vai ficar perseguida 24 horas por dia, quer dizer que em algum momento, algum ponto da sua vida vai ter uma contradição com viver, com os modos desse mundo operar, e vai ter um conflito entre o que você crê e o que eles querem que você faça. Muito bem, de que forma uma igreja pode ser perseguida? Nós citamos 3 coisas que eu acredito que hoje é mais comum. Então a primeira é essa aqui, né? Perseguição física. Ser preso e às vezes ser morto pelo Evangelho. Em muitos países cristãos, isso ainda, não cristãos, isso acontece. Você pode entrar na internet, por exemplo, e ver onde o cristianismo tem sido perseguido. Você vai se assustar com os números. Mais de 300 milhões de cristãos, eles são perseguidos. Em alguns países, como a Coreia do Norte, em alguns países como esses países que são de uma linhagem islâmica radical, nesses países, ser um cristão é pena de morte. Para vocês terem uma ideia, num país como o Iraque, que tinha mais de 1 milhão de cristãos no início da década de 90, hoje tem menos de 200 milhões, 200 mil. Tinha mais de 1 milhão e depois, hoje, 20 e poucos anos, né, passados, 20, vamos colocar 30 anos, em 30 anos, eles são talvez menos de 200 mil almas, e assim, debaixo de morte e sofrimento, perseguido pelo Islã, perseguido por aquele que não é do Islã, os coitadinhos parece que nascem para morrer nesse lugar. Nesses países do norte da África, principalmente, meus irmãos, Nigéria e tal, a perseguição, ela é ferrenha. Eles entram em lugares onde tem algumas famílias cristãs, invadem as casas, queimam as igrejas, roubam as crianças, roubam e violentam as mulheres, e não vai acontecer nada com eles. Então aqui no Brasil, nós vivemos em paz, e infelizmente os cristãos, eles também estão divididos. Infelizmente. Tem muito cristão, né, que deseja assim que tudo mude. Mudar o que pode mudar? A gente tem que orar para a liberdade do Evangelho sempre. Felizmente, Deus sempre faz aquilo que dá mais glória para Ele, ainda que seja a nossa morte e a nossa perseguição. Mas se fosse depender dos cristãos, a gente vai fazer o que é melhor para a gente, para o nosso melhor bem-estar. E às vezes o melhor bem-estar não quer dizer o melhor para o Evangelho, porque os cristãos de Jerusalém, especificamente os apóstolos, o melhor para o bem-estar deles era fazer o quê? Ficar em casa e não ser perseguido. Para que eu vou pregar se falaram que não pode pregar? Então, primeiro, a gente pode ser perseguido fisicamente, mas a gente pode ser perseguido politicamente. Às vezes não tem um ataque à pessoa, dizer assim, olha, você vai levar uma surra, você vai ser morto. Porém, veja só, fecham-se igrejas, escolas, hospitais, até hospitais, porque eles dizem, isso aqui é um antro de disseminação da fé cristã, e eles fecham mesmo, não pode ter uma escola, não pode ter igreja, não pode ter hospitais. Quando o comunismo entrou na Rússia, quando o comunismo entrou lá na China, e onde ele entra, em Cuba, qualquer lugar, a primeira coisa que se fecham são as igrejas. Fecham de fechar mesmo, olha, é proibido. Agora, para ter uma igreja aqui, tem que ser a igreja oficial, o pastor não pode pregar a Bíblia, tem que pregar a Bíblia deles.
Só tem um nome lá, igreja cristã, mas esquece isso. Isso não existe. Você tem que se esconder o tempo todo. Você não pode falar que você tem Jesus. Nos países islâmicos é pior ainda. Se você é pego com uma Bíblia, dependendo do lugar, você vai ser preso, sabe? Temerariamente. O que é isso aí? Ah, isso aqui é uma Bíblia. Bíblia! Tá, você tá preso. Pronto. As mudanças de leis. Isso aqui é uma perseguição política, que é uma característica do anticristo. Como assim uma mudança de lei? Dependendo da lei, complica completamente o evangelho, a pregação da verdade. Sempre prejudicando valores cristãos. Eu acho que os países da vez é justamente os Estados Unidos e o Brasil. As leis vão mudando para que o evangelho ele fique amarrado, para que os pastores não possam falar isso, cuidado para falar aquilo, pastor, né? Olha o que o senhor fala na live, olha lá, cuidado, e é verdade. Os irmãos preocupados porque pode ter alguma retaliação, mas isso é uma perseguição política, dessas leis, esses valores esquisitos aí, proibição de pregar a verdade. E, meus irmãos, eu acho que esse é o pior, é a hostilidade cultural e ideológica. Isso aqui é um terrorismo ideológico que está acontecendo no Brasil, é um terrorismo ideológico, uma pressão da mídia, uma pressão de certos setores da sociedade, inclusive da política, para que os valores cristãos sejam jogados no chão. Para que família? Então, nós podemos sim ser perseguidos e estamos sendo perseguidos, para que não fique como uma palavra de mentira o que disse Paulo. Todos os que desejam viver piedosamente em Cristo, todos serão perseguidos. Então, você em algum momento da sua vida, você vai sentir isso. Uma professora, ela vai dar uma cartilha para ela. Olha que legal, no meu tempo era caminho suave, né? B com A, ba, né? B com E, B, B com I, bi, B com O, bó, B com U, bu, tá? Né? Quer coisa melhor que isso? Não, hoje não, hoje você não pode fazer isso não. B com A, ba, né? Como assim B com A, ba? Né? Agora aqui, as crianças que mandam, aqui as crianças, elas vão se desenvolver, aqui as crianças são entregues a si mesma, essa que é a verdade, a si mesma. E a palavra de Deus diz que uma criança entregue a si mesma envergonha o seu pai. O nosso Paulo Freire conseguiu colocar o Brasil num dos piores índices de educação do planeta. Países, olha, que a gente nem imagina estão na nossa frente, porque os nossos meninos chegam lá no 2º grau, não sabem fazer uma redação. Sabe o que eles não sabem? Não sabem escrever B com A, ba. Porque para a pessoa fazer uma coisa lá, uma frase, uma composição literária, ele tem que aprender a escrever. E se aprende a escrever assim, B com A, ba, C com A, K, D com A, dado. Ele vai aprender a escrever dado. Agora, chegar na 5ª série e não saber escrever dado, parabéns. Mais uma professora cristã que ama o Evangelho. Imagine o sofrimento dela quando chega essas cartilhas de ideologia de gênero. Imagine a dor que ela vai fazer. Então você não pense que nós não estamos sendo perseguidos, porque existe a perseguição física, existe a perseguição política e existe a hostilidade cultural e ideológica. Nós estamos vivendo um terrorismo ideológico.
Olha, a notícia boa. A notícia boa é que ninguém pode frustrar os propósitos de Deus. Isso nós temos que ter no nosso coração, como igreja, como pregador, como irmão em Cristo. Você tem que entender isso. Ninguém pode frustrar os propósitos de Deus. O que aconteceu no versículo 17, 18? Eles foram presos. Por quê? Porque eles tinham inveja do crescimento cristão. Agora tem uma cena cômica aqui. O que aconteceu? Bom, né? Eles prenderam os apóstolos, eles vão passar a noite na cadeia, e aí de repente, de manhã, acordam lá os sacerdotes, o sumo sacerdote, o Anás, o Caifás, o Herculano e tal, todos eles se reúnem e anunciam: olha, vamos ter conselho, amanhã cedo tem conselho. E aí os caciques, os mais importantes dos saduceus, e quem sabe até alguns fariseus, porque a reunião era do Sinédrio, o Sinédrio era uma composição de líderes saduceus e líderes fariseus. Então o Sinédrio se reúne, com aquele baita daquele copo de café na mão, vamos dizer que está aqui no Brasil, um cafezão na mão, um pãozinho de queijo e tudo mais, vamos nos reunir para ver o que temos que fazer contra esses pregadores, né? Aí chama lá o capitão, chama lá os servidores, que são os meirinhos: vem cá fulano, vai buscar lá na prisão o Pedro e o João, vai lá buscar lá aqueles apóstolos que estão pregando a palavra, está tudo na cadeia, vai lá. Aí eles vão, e quando eles vão, a palavra de Deus diz que eles foram, não tinha nada dentro, os guardas estavam na porta, as portas estavam fechadas, e aí eles entraram lá, para eles, não tinha ninguém lá dentro. Eles voltam, conversam, tá? Versículo 23, olha, achamos realmente a prisão fechada, com toda a segurança, com guardas que estavam lá fora, na frente das portas, mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Pasmem, não tinha ninguém lá dentro. Mãos vazias, sem sinal de arrombamento. Os planos de Deus não podem ser frustrados. O homem, uma religião qualquer que seja, nem mesmo o Estado pode bloquear o Evangelho de Jesus Cristo. Paulo disse: eu estou preso, mas a palavra não. A palavra do Senhor não está presa. Aqui, irmãos, Deus deu uma ordem, eles estão cumprindo a ordem, aí vem o Estado aqui, né, a religião, perdão, prende os apóstolos, mas Deus, o que aconteceu de noite? O que aconteceu de noite é que um anjo foi lá e libertou eles, no versículo 19, mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, tirou-os para fora e disse: ide, apresentai-vos no templo, e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Eles estão perplexos. Olha o versículo 24. O capitão do templo, os principais dos sacerdotes, ouvindo acerca destas palavras, ficaram perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. Foram lá? Fomos. Cadê os apóstolos? Não tinha ninguém lá dentro. Aí nós temos essa palavra, perplexos, significa que eles estão sem saber o que fazer. Até o final do versículo 23 e 24, né, explica isso. Perplexos acerca dos apóstolos e do que viria a ser aquilo, ou seja, os planos de Deus não podem ser frustrados. Deus está no comando, meus irmãos. Deus está no comando sempre. Às vezes, temos aquela péssima impressão que Deus está lá no céu, e é como se fosse um pátio muito grande, que Ele tem o trono dele, no meio desse pátio, e aí acontece alguma coisa aqui neste mundo, a igreja está perseguida, os apóstolos estão presos, e aí
Então Deus está naquela posição de mãos para trás, cabeça baixa, andando em círculo. E agora, o que eu vou fazer para libertar? Como é que eu vou reverter essa situação? Não esperava que isso ia acontecer, agora eu, como Deus, eu tenho que dar um jeito. Deus nunca estará a pensar no que Ele vai fazer, jamais. Deus não está a pensar no que Ele vai fazer, Ele já estabeleceu todas as coisas, já estabeleceu o que será. Ele decidiu que o Evangelho ia avançar, e aí sem alarde, sem bater trombeta, sem ficar tocando as cornetas dos anjos lá no céu. No versículo 19, um anjo foi lá e abriu as portas da prisão, é simples assim, foi lá, abriu as portas e disse, olha, vai pregar, versículo 20, ide, apresentai-vos no templo e prega as palavras desta vida. Bem, não tem nada de novo aqui, simplesmente o anjo vai lá, abre a porta, manda eles sair, eles saem, ninguém viu, ninguém viu, coisa de Deus. Volta lá, onde vocês estavam ontem, volta a terminar de fazer o que você estava fazendo. Prega para as pessoas as palavras desta vida. Olha, Deus sempre está no comando. Para nós, o bom é estar abaixo desse comando, ser instrumento desse comando, como fala Maria. Sabe quando o anjo apareceu lá e disse, Maria, vai nascer uma criança aí, você vai ter um filho, e ela, isso é impossível, eu nunca conheci um homem e tal, e ele explica como as coisas vão acontecer, mesmo sem entender completamente tudo, ela diz, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. Melhor ainda, cumpra-se em mim, segundo, ou o que diz a tua palavra. Estou aqui. Então, Deus sempre vai estar no comando, cabe a nós ser um instrumento desse comando divino. Agora, meus irmãos, é preciso coragem para fazer o que Deus manda. Volto aqui para o versículo 20, quando o anjo diz, vocês vão voltar lá para o templo, apresentai-vos no templo. Bem, a ordem do anjo foi uma prova de fé. Por que foi uma prova de fé? Porque é lá que eles estavam. É ali, lá na Porta Formosa, é ali, no Pórtico de Salomão. Eles estavam no templo todos os dias, a palavra de Deus ensina isso, pregando, e o que está acontecendo? Bom, eles foram lá e prenderam eles, ali, na Porta Formosa, no Pórtico de Salomão, e agora eles têm que voltar para o mesmo lugar, de onde eles foram presos? Exatamente. Então, os apóstolos precisavam de coragem para voltar no mesmo lugar onde foram presos e pregar a palavra de Deus. Agora, irmãos, a pergunta é para nós. Eu tenho coragem para falar de Jesus? E eu tenho coragem? Eu fui preso ali porque eu estava pregando ali, aí o anjo me solta, volta lá. Mas eu vou voltar lá, Senhor, eles vão me matar, já estou ameaçado, o Senhor não viu que eles me ameaçaram? A verdade é que ninguém nunca nem vai prender a gente, às vezes, porque a gente não vai pregar em lugar nenhum, então preso por isso a gente não vai. Não se acovarde. O apóstolo Paulo disse para o seu pupilo Timóteo, porque Deus não nos deu o espírito de covardia. Então não se acovarde, mas de poder, de amor, de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor. Não se acovarde. O espírito que está em você é um espírito de poder. Pode ser mesmo que aconteça como aconteceu com Tiago, que ele morreu, perdeu a cabeça, mas ele não se acovardou. Era o momento dele, ele poderia ter morrido perdendo a cabeça naquele momento,
Como ele poderia ter tido um infarto na casa dele, porque o momento dele diante de Deus e do mundo chegou. Deus disse: olha, os teus dias estão cumpridos aqui na terra. Meus irmãos, a gente não vai viver um minuto a mais, nem um minuto a menos daquilo que Deus decidiu, porque Ele tem a chave da vida e a chave da morte. Então aquele momento é o nosso momento. E aí nós temos que entender isso, entender que se um dia chegar a perseguição, é o nosso momento de testemunhar, custe o que custar. Olha, meus irmãos, para Jesus custou a própria vida de Jesus, não se acovarde. Agora os perplexos, eles estão assustados, no versículo 24, perplexos, lá no final, acerca deles e do que viria a ser aquilo, né? Como eu disse, a cena é cômica. Aí, quando eles estão pensando, como é que esse pessoal saiu de lá? Então não tem ninguém lá? Não tem ninguém lá. O que é isso que está acontecendo? Aí chegou um. Esse versículo 25, chegando um, e anunciou-lhes, dizendo: eis que os homens que prendestes na prisão estão no templo e ensinam o povo. Esse um provavelmente não era um meirinho. Esse ele não era lá um soldado. Não. Esse provavelmente era um dos 70. Um daqueles que chegaram para se reunir, para ver o que tem que fazer com os apóstolos. Aí chega um lá: ei, o camarada lá, os apóstolos, eles estão pregando lá, aqueles que vocês prenderam estão pregando lá. Já pensou? O que está acontecendo? Mandaram prender de novo. Só que olha a cautela no versículo 26, o capitão foi, com os servidores e trouxe, não com violência, cara de pau. Eles vão trazer sem violência, mas depois que o povo não está vendo, eles vão bater nos apóstolos. É assim que funciona. Não, vem cá, espera um pouco aí, depois ele volta a pregar, tal, né? Entrou no camburão, meu amigo, apanha. Então, os perplexos, eles vão prender novamente os apóstolos, estão desorientados, eles estão contrariados, não estão só desorientados, eles estão contrariados. Versículo 27, trazendo-os, os apresentaram ao conselho e o sumo sacerdote, Anás, Caifás. O sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos nós, expressamente, que não ensinasses nesse nome? Eis que enchestes Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Então, irmãos, eles viram que a ordem que eles deram não foi cumprida. Essa ordem já tinha sido dada, não foi cumprido. E eles ainda falam uma outra coisa: vocês estão colocando nas nossas costas o sangue deste homem. Não é isso que a gente lê no versículo 28, né? Enchestes Jerusalém da vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Agora, isso aí não era culpa dos apóstolos. Quando o Pedro, por exemplo, pregou: vós mataste o santo de Deus. Bom, quando eles estavam prendendo, batendo, gritando o nome de Barrabás, naquele momento que Jesus foi preso e estava em juízo, em julgamento, eles citaram essa frase aí, olha: caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Foi isso que eles disseram. Então, na verdade, eles eram culpados sim, eles eram culpados da morte de Jesus. Caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. O que aconteceu com Jerusalém, menos de 40 anos depois de crucificar Jesus? Foi completamente destruída. Os filhos destes homens morreram todos, a ponto dessa seita dos saduceus ser completamente exterminada. Acabou, não fala mais de saduceus hoje. Acabou. Então, irmãos, aconteceu, tá?
A gente tem que ter paciência. Isso aprende, né, e nos ensina a ter paciência com aquelas pessoas que nos perseguem. Eles estão perplexos, eles estão contrariados, e agora, vamos jogar pedra neles? Não, de jeito nenhum, tá? Pedro simplesmente no versículo 29, ele tem coragem de dizer a verdade. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Isso aqui, irmãos, os valores espirituais são colocados acima dos valores humanos. Qual foi a resposta a mais de uma intimidação? Importa antes obedecer a Deus que aos homens. Pois tem essa palavra antes. Importa antes. Primeiro, busca em primeiro o reino de Deus. Eles estão dizendo de outro jeito. Importa antes obedecer a Deus que aos homens. Ninguém aqui quer bancar o valente, o rebelde. Ninguém quer. Irmãos, capítulo 13 de Romanos ensina que cada crente deve respeitar a autoridade. Não é um desrespeito à autoridade você dizer: eu amo Jesus, eu vou pregar o nome de Jesus, eu vou ensinar as verdades de Deus. Isso nunca é uma afronta à pessoa do governador, à pessoa do rei, nada disso. Eles, por eles próprios, vão se sentir ameaçados ou, ofendidos, como aconteceu no tempo de Daniel, que os 3 amigos de Daniel não se curvaram diante daquela estátua, e o próprio rei chamou eles e disse: muito bem, vocês não vão se curvar? Não, então eu vou jogar vocês na fornalha, e eu quero ver que Deus vai poder libertar vocês. Não foi isso que aconteceu? Mas eles não queriam ofender Nabucodonosor. Na verdade, eles não queriam ofender a Deus, entristecer a Deus. E o crente, por não querer entristecer, ofender a Deus, às vezes acaba ofendendo os de fora. Antes importa obedecer a Deus. O que vem primeiro? A ordem de Deus ou a ordem dos homens? O que vem primeiro? Colocar em prática hoje isso de politicamente correto, colocar em prática essas ideologias perniciosas, ou ter coragem de dizer: antes importa obedecer a Deus. Não estamos aqui para xingar ninguém, ofender ninguém, mas estamos aqui para pregar a verdade. E a mentira é assim, ela vai sendo contada muitas vezes até virar verdade. O pastor Glênio, que era o pastor da primeira igreja batista de Londrina, ele tinha uma frase que ele gostava de citar muitas vezes nos estudos dele, é que uma meia verdade é pior do que uma completa mentira. Ele sempre se referia a isso em relação à palavra de Deus. Então os crentes hoje querem viver uma meia verdade, mas não tem jeito, vai ter um dia que vai ter esse embate, o embate da nossa fé, daquilo que nós cremos, daquilo que a Bíblia ensina, daquilo que o mundo quer colocar sobre nós, sobre a nossa família, sobre os nossos filhos. É uma batalha espiritual, não é uma batalha carnal. Nós não vamos levantar a mão, nós não vamos pegar em armas, nós não vamos lutar fisicamente, não, de jeito nenhum. O Daniel desceu na cova dos leões, você lembra, ele desceu, cabe a Deus fechar a boca do leão, a nós cabe orar e dizer: Senhor, eis-me aqui o teu servo, cumpra-se em mim a tua palavra. Então, diante disso, o Pedro, ele fala mais, ele vai fazer um pequeno sermão, para os líderes religiosos. Vamos terminar com esse pequeno sermão. Versículo 30. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo no madeiro. Deus, com sua destra,
o levou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Vamos terminar aqui, vamos para a tela. Esse pequeno sermão que o apóstolo Pedro faz. O que os líderes religiosos fizeram com Jesus? O que eles fizeram? Vós matastes suspendendo no madeiro. Pedro está dizendo, vocês mataram Jesus. Vocês suspenderam, levantaram ele no madeiro. Nesse pequeno sermão, Pedro diz, o que Deus fez com Jesus? Bem, Deus o ressuscitou e o elevou a príncipe e salvador. Deus o ressuscitou. Trouxe de volta a este mundo e o elevou a príncipe e salvador. Está dizendo, colocou ele sobre todos. O que Israel, aqueles sacerdotes, o sinédrio, os moradores de Jerusalém, o mundo inteiro, o que Israel ou as pessoas devem fazer? Arrepender para a remissão dos pecados. É o que diz o versículo 31. Deus com sua destra o elevou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Então, o nosso dever como pessoas é crer em Jesus para remissão dos nossos pecados. E aí, finalmente, o que nós, crentes, devemos fazer? Qual que é a nossa obrigação diante de tudo isso? Nós somos testemunhas dessas palavras, diz o apóstolo Pedro, nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo. Nosso dever é pregar. Pregar por quê? Porque Deus mandou. Pregar para quê? Para que as pessoas ouçam o Evangelho e sejam salvos. O resultado da nossa pregação pode ser o versículo 28. A cidade pode se encher com a nossa doutrina da palavra de Deus. Amém?